11 semanas de fundo e o mercado chega a esta semana com 1,1 dólares bilhão de entradas em ETFs, funding zerado e um CPI que cai em 48 horas. A pergunta não é se o fundo vai acabar, é se ele aguenta um choque macro antes de confirmar a transição. O Cycle Intelligence está em 36,9, exatamente na fronteira fundo-acumulação, mas sem confirmação. São necessários vários dias consecutivos acima desse nível para validar a transição de fase. O CPI, de 12 de agosto, é o primeiro teste de verdade para esse setup. Antes de entrar nos dados, o que torna esse CPI diferente dos anteriores para o Bitcoin especificamente? A estrutura chegou limpa. Open Interest em 60,67 bilhões de dólares com funding em 0,056%, sem alavancagem excessiva, sem posicionamento especulativo. Isso significa que uma surpresa hawkish não encontra um mercado sobrealavancado para liquidar, mas ainda assim reafirma pressão de taxa real sobre ativos de risco. Bitcoin em 64.780, dólares dominância em 56,7%, Fear and Greed em 30% e MVRV em 1,24%. O que o TAP diz em 30 segundos? Diz cautela defensiva, não capitulação. MVRV em 1,24 coloca o Bitcoin 24% acima do Realized Price. Fear and Greed em 30 confirma sentimento ainda negativo. E dominância em 56,7% diz que o capital ainda não rotacionou para alts, tudo consistente com um mercado que ainda não saiu do fundo. Os ETFs registraram a melhor semana de entradas desde abril de 2026, 1,1 dólares bilhão combinados entre Bitcoin e Ether, com 854 milhões de dólares só em Bitcoin em 5 dias, mas o volume de negociação estava abaixo da média. Como interpretar essa divergência? Volume baixo com entradas altas e o perfil clássico de alocação institucional paciente, não de fluxo de varejo movido por momentum. Instituições comprando em silêncio, sem fazer preço. Esse padrão é historicamente coerente com o final do fundo, a acumulação antes da confirmação de fase, não depois. A Strategy vendeu 1.690 Bitcoin entre 5 e 9 de agosto, levantando 108,6 milhões de dólares. Isso deve ser lido como um sinal direcional negativo para o Bitcoin? Não, os recursos foram usados integralmente para recomprar ações preferenciais STRC, um movimento de reciclagem dentro da estrutura de capital da própria Strategy. Simultaneamente, a empresa emitiu 653 milhões de dólares em novas ações MSTR, mantendo a posição net long em Bitcoin. O fluxo foi ditado pela gestão do balance sheet, não por convicção direcional sobre preço. No radar de segurança, a Coinsbuy sofreu um ataque coordenado de dupla blockchain, perdendo 8 milhões de dólares. E o protocolo Atomic Green, na Arbitrum, perdeu quase 30 mil dólares em um exploit de Signature Replay. O que o dado macro de julho diz sobre esse ambiente? Julho registrou 110 milhões de dólares em perdas para hacks e exploits em toda a indústria, segundo a Imunef, uma linha de base elevada e persistente. Hacks recorrentes no fundo são um vento contrário de sentimento que historicamente só arrefece quando preço e fluxos mudam o cálculo de risco para os atacantes. 2 sinais estruturais de capital tradicional esta semana. A Mastercard pagou 1,8 dólares bilhão pela BVNK, infraestrutura de stablecoin, e o Standard Chartered projeta um mercado de RWA tokenizado de 4 trilhões de dólares com utilidade direta para Chainlink. O que isso diz sobre o momento do ciclo? Diz que capital tradicional está construindo trilhos dentro do cripto durante o fundo, não esperando a confirmação de ciclo para entrar. Esse padrão apareceu nos pontos de inflexão dos ciclos anteriores. A infraestrutura é montada antes do preço confirmar a transição de fase. Então, o que vigiar esta semana, não como previsão, mas como os dados que vão responder à pergunta do ciclo? Um CPI, abaixo do consenso em 12 de agosto, remove o principal vento contrário macro. Se o Bitcoin sustentar fechamentos diários acima de 65 mil dólares e o NHCI permanecer acima de 36,9 por vários dias consecutivos, a janela de confirmação, fundo, acumulação se abre pela primeira vez de forma crível. Se o CPI surpreender para cima e o Bitcoin perder 63 mil dólares em volume de spot, o fundo se estende e a zona 60 mil dólares, 62 mil dólares, vira o próximo teste relevante. O dado de quarta decide qual roteiro a semana segue.